Vamos começar hoje mais uma live da Aliança ISG e é muito bom porque nós estamos com a doutora Ana Beatriz Barbosa Ponte, que é uma especialista em direito hoteleiro e vai trabalhar hoje com a gente gestão de crises e medidas preventivas, um tema extremamente importante, principalmente para os protocolos internos dentro da hotelaria, para a comunicação. E isso daqui é uma medida que vai ajudar a momentos de incerteza ou momentos que tem alguma crise acontecendo, como fazer isso de modo correto e aliado às questões do empreendimento. Então, Ana Beatriz, muito obrigada. Você que nos ajuda aqui na governança da Aliança, estar conosco hoje é um privilégio. Muito obrigada e vamos então conhecer mais um pouquinho do que você traz para a gente. Não, super agradeço, Ana. É um prazer, assim, contribuir com essa comunidade é sempre agregador. Eu estou aqui todos os dias aprendendo, até porque está todo mundo contribuindo, então isso é muito bom. Realmente é uma aliança. Essa conversa que a gente está aqui, como eu havia mencionado, ela é um fruto de uma conversa que eu tive com a Ana Paula lá atrás. Foi uma preparação de uma aula que começou lá num curso do Resorts Brasil, de formação de talentos. Depois eu também escrevi um artigo para o Hotelier News, chamado Crises, Crimes, né, fazendo uma paródia do que a gente vai conversar aqui com uma brincadeira com a Agatha Christie. Mas aí a ideia é conversar sobre alguns casos que eu selecionei e a gente tomar aqui o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, e o que deu certo e o que errado nesses casos. Tá? Então, trouxe aqui 4 casos. Esses casos, efetivamente, foram casos que ocorreram, tiveram repercussões jurídicas, tanto na mídia quanto efetivamente em alguns processos judiciais, né? Eu acho que é importante observar que, nesse momento, você tem aí o setor de hospedagem em holofotes, cada hóspede, cada usuário, né, ele é um potencial crítico para o motor, ou ele pode gerar propaganda positiva ou detrator. Então, se você ter um protocolo de resposta, uma assessoria jurídica organizada, disponível, assim, que isso é crucial para você não ter aí uma crise agravada. Um primeiro caso, tá? Isso aqui é um caso típico em que poderia ter sido melhor endereçado, tá? Começou com uma crítica, todo hotel ele é sujeito a críticas, inclusive, eu acho que esse dado aqui do Senacom é interessante, de 2022 para 2023, dobraram o número de críticas postadas online, porque também, hoje em dia, é mais simples você reclamar no PROCON, né? No pós-pandemia, isso é tudo mais fácil, é tudo online, mas a verdade é que você teve uma majoração grande da quantidade de reclamações direcionadas ao turismo. Então, é importante você qualquer empreendimento meio de turismo, de hospedagem, tem que estar pronto para responder. Nesse caso, o caso era um caso simples, né? Um hóspede ficou insatisfeita, apresentou críticas nas redes sociais e no TripAdvisor. Em vez de endereçar, responderem, o hotel acabou fazendo uma postura um pouco mais agressiva no termo jurídico e fez uma notificação. O jurídico do hotel fez uma notificação para a consumidora, reclamando, dizendo, não, você não pode ficar falando mal de mim ou me criticando publicamente. A consumidora falou assim, poxa, então você está restringindo o meu direito de liberdade de expressão, eu não posso falar da minha experiência no hotel? Então, o que aconteceu? A postagem original, ela tinha 52 comentários. Depois que o hotel veio notificando, ela repostou a notificação recebida do hotel. Então, um negócio que começou com 52 comentários virou quase 5.000. A exposição foi agravada, ou seja, uma crítica que podia ter sido resolvida ali no parte privada se tornou. E aí, os órgãos foram chamados a se posicionar, assessorias, tá? O PROCON disse, olha, isso é uma relação de consumo.
A consumidora tem direito de reclamar. Você pode responder ou não, mas você não pode limitar ela de reclamar publicamente. E o TripAdvisor também, ela só remove avaliações se elas forem fraudulentas, e não se elas forem certas ou erradas. Então, o que aconteceu foi, talvez poderia ter sido mais bem gerido, e acabou gerando uma majoração da propaganda negativa. Então, é um exemplo de caso de liberdade de expressão. Esse caso é um caso internacional e eu acho também muito interessante porque é um caso que começou com uma boa intenção, mas acabaram exacerbando. E esse caso é o seguinte, no hotel, duas crianças num hotel, a mãe pegou, tirou foto, postou nas redes sociais e postou, fiquei feliz e tal, e marcou o hotel. Ou seja, ela marcou o hotel num post com as filhas dela, marcando. O hotel veio e comentou, posso repostar? E a hóspede falou, sim, pode repostar. Só que, ao invés de só repostar, o hotel utilizou essa foto para comercializar e ofertar publicamente os roupões do hotel. Ou seja, ele começou a comercializar o produto. Ele não só falou, olha, o cliente está satisfeito. Ele falou, compre os nossos roupões. E aí, isso gerou um caso judicial, tá? Isso nos Estados Unidos. E o judiciário entendeu, olha, por mais que a cliente tinha originalmente dito pode repostar, ela autorizou o repost, mas ela não autorizou você comercializar produtos utilizando fotos delas. E mais, são fotos de menores, o que exigiria aí uma atenção toda especial. Esse caso foi um caso que gerou debate, gerou bastante opinião, e no final das contas, isso acabou sendo resolvido, tá? Depois de um entendimento que haveria aí uma possível condenação, acabou tendo um acordo. Então, você não teve aí um pronunciamento final, porque foi feito acordo, mas você teve aí uns indícios de que, mesmo quando você tem uma autorização, você tem que tomar muito cuidado, porque as autorizações, ainda mais quando são posso repostar? Yes, sim, não. Nas redes sociais, isso não é um termo de autorização, né? Aí você tem uma situação agravada, com fotos e imagens de menores. Então, sempre que envolve direito de autor pelo fotógrafo e imagens de pessoas, ainda mais menores, a atenção tem que ser muito maior. Né? Então, isso é obviamente um caso em que também, talvez, se você tivesse um acompanhamento contínuo aí de cada post, de cada utilização, né? É que você tem que ter protocolos, porque nem sempre você vai poder ligar para o seu advogado às 5 da manhã, né, de um domingo, quando não é criminal, eu não faço criminal, mas situações que tem que ter um protocolo anterior, mas às vezes você precisa, é melhor consultar e perguntar antes de sair, tentando proativamente fazer um resultado que pode ser bem pior. Outros 3 casos, tá? E aí eu trouxe exemplos que deu certo e que não deu errado. O primeiro caso, eu acho até bastante interessante, foi um caso lá envolvendo, um caso em Aracaju, um influenciador que estava lá divulgando o hotel, etc. Não sei se ele foi contratado ou não, mas ele estava lá e estava fazendo posts divulgando o hotel. Tinha um quadro que estava exposto como decoração. O influenciador, não necessariamente tendo pedido autorização para o hotel para fazer, ele resolveu rabiscar o quadro. Né? Era um patrimônio do hotel, mas ele resolveu mexer no quadro. E aí o autor da obra reclamou, porque a criação era dele, ele não tinha, por mais que ele tivesse eventualmente autorizado a titularidade do hotel da obra, ele não tinha autorizado a terceiros macular com a obra dele. Né? Então, esse foi um caso que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Você está aí, qualquer hóspede pode sair danificando o patrimônio do hotel, mas isso foi um caso interessante, por quê? Porque gerou, assim, possíveis resultados que não necessariamente estão sob controle, mas o importante é como você lidar e como é que você tenta minimizar os passivos a partir disso. Os outros 2 casos são casos criminais, e eu acho que, em grande parte, né, o resultado diferente de um e de outro se deu pelo protocolo existente no hotel e a
capacidade de reagir da forma mais rápida e correta possível. Um dos casos, você teve, infelizmente, um afogamento, né, de uma piscina de uma criança. Você teve uma condenação do hotel. Por quê? Porque não tinha aí um salva-vidas, não tinha sinalização adequada, não teve um protocolo de ajuda e mitigação. Você tinha erros de protocolo anteriores, né? Uma piscina sem cuidado e tal. Então, isso aí gerou uma condenação do hotel. É claro que qualquer acidente, isso é uma desgraça, mas nesse caso, talvez se você tivesse, né, um melhor protocolo dotado, profissionais atentos, anúncios especificamente nas piscinas, etc., você poderia ter uma mitigação de risco para o hotel. O segundo caso também envolveu um crime ocorrido dentro do hotel. Nesse caso, era um hóspede que estava portando uma arma e que atirou em outro usuário ou hóspede, né? E aqui, veja bem, você tem um crime cometido no hotel, você poderia ter tido o entendimento de que o hotel não fiscalizou o hóspede estar com uma arma, ou podia... Mas aqui o entendimento do judiciário foi que o hotel não era responsável, né? Que a responsabilidade do hotel não era absoluta, que ele tem dever de segurança, mas não necessariamente você tem como protocolo você fazer escaneada todas as malas, isso aqui no aeroporto, né? E o que também contribuiu para o hotel não ser responsabilizado? A reação imediata do pós-incidente. Protegeu a imagem institucional, teve reação, comunicação rápida, assistiu às vítimas, cooperação com as autoridades, imediatamente a chamaram. Então, esse protocolo pré-pronto para ser acionado no momento de crise, isso aí foi absolutamente, eu tenho certeza que isso contribuiu muito para o hotel ser isentado aí de responsabilidade. Mas você vê que são casos que são aleatórios, não são coisas... Se você não tiver um protocolo preventivo, você não vai conseguir reagir a tempo e você pode, pelo contrário, como foi aquele primeiro caso, você pode agravar, né? Você pode agravar uma situação que às vezes nem era um grande problema, mas você piora. Então, nesse sentido, o que a gente é importante? É importante já existir protocolos de crise e de redes sociais, incluindo fluxo de respostas, qual o tom institucional e responsabilidades internas, por quem você tem que passar antes de responder uma notificação, ou um e-mail, ou uma coisa, por quem tem que ser aprovada a mensagem, como fazer e qual o tom recomendável. Nesse sentido, uma assessoria jurídica que entenda do negócio, entenda do que está acontecendo, você precisa, né? Assim como um bom relações públicas do hotel, um bom gestor, profissionais que entendam do negócio, uma assessoria jurídica contínua é importante, porque não termina quando você monta o hotel e começa a operar, pelo contrário. E, na verdade, ao meu entendimento, você estando com acompanhamento contínuo, isso agrega valor para o seu negócio, e o que tem boa repercussão no mercado, você acaba gerando melhores diárias, mais repercussão. Então, isso não é um gasto, é uma contribuição para o ativo do valor. Você tem que ter protocolos, ouvidorias, comunicações institucionais, canais abertos dos hóspedes, consumidor e imprensa, porque isso vai garantir essa manutenção. E aí não estou falando só de cumprir Lei Geral de Proteção de Dados, ou ter aquelas ouvidorias meio protocolares que você bota um e-mail que ninguém vê, né? Eu estou falando de um efetivo acompanhamento que siga os protocolos da lei e, eventualmente, vá além, né? Se busque aí uma medida contínua de acompanhamento de qualquer crítica que vier no PROCON, você responder, né? Quem não é... Eu estou falando agora como consumidora. Eu sou uma pessoa que, quando eu tenho problema, antes de buscar um judiciário, eu reclamo no PROCON. Eu vou lá e dou chance para o fornecedor me responder. E se ele responder com uma proposta, nem seja, poxa, desculpa e tal, eu vou achar isso legal, vou mostrar. Então, assim, existe possibilidade de você mitigar riscos, isso acabar não levando para o judiciário, acabar não caindo numa rede social. Fazer um acompanhamento contínuo disso, para que tenha protocolo de resposta, que dê atenção, e não seja uma resposta pré-pronta igual para todo mundo. Porque também é muito frustrante quando você tem um maior cuidado de explicar todo o caso, e você vem aquela resposta pré-pronta. Nego tudo, ou a gente é legal,
e não funciona. Então tem que ser um cuidado. Eu acho que quando você tem um cuidado de dar, da mesma forma que você tem que dar um bom dia, boa tarde, boa noite, e responder ao cliente, eu estou com uma necessidade disso, uma necessidade daquilo, eu tenho uma alergia, isso aí faz diferença para o valor do seu negócio. Mencionei a Lei Geral de Proteção de Dados, mas isso é muito cuidadoso, né? Você tem que ter um cuidado com o seu hóspede, evitar compartilhamento de dados. É claro que um hotel ele é obrigado a compartilhar dados com o Ministério do Turismo, você tem que preencher a ficha nacional de hóspede, isso, claro, não estou dizendo para não descumprir a lei, mas tomar um cuidado. Por exemplo, você tem um hóspede, você dá para o transporte turístico os dados dele para ele poder buscar o hóspede e trazer. Tem um cuidado para fazer uma pré-seleção de quem você está levando como transporte turístico, fazer um contrato assinado para ele, que ele se comprometa a não utilizar esses dados para outros fins, que não seja efetivamente o transporte, ou que seja para efetivamente o contrato que vocês fizeram, fazer um mapeamento da cadeia, né? Porque se você compartilhar com alguém que utilizar esses dados para dar para o plano de saúde ou fazer um marketing, isso aí você está quebrando a cadeia. Então, não só disso, como também tomar um cuidado de utilização de imagens, as imagens, inclusive, dos funcionários, né? Você hoje em dia não controla, que nem aquele caso recente que teve dentro de um avião, teve uma cliente que pediu para outra pessoa trocar o lugar dela, o assento dela com o filho. E aí a pessoa disse, não, infelizmente eu não quero. E aí a outra começou a gravar e ofender. Você não tem controle do que cada um dos hóspedes ou do que cada vai fazer. Né? O que você pode fazer é tentar evitar que isso aconteça com protocolos e buscar mitigar. Então, da mesma forma, uma atenção, que nem aquele caso do roupão, não pode sair. Que lindo, o hóspede foi lá. Isso é uma das coisas que, por exemplo, eu vejo que as cadeias internacionais fazem, que aqui no Brasil a gente não tem hábito, que é, vou dar uma hospedagem para um influencer e tal, tá bom, mas protocolo, você pode utilizar imagens, mas evite gravar imagens de terceiros ou mostrar terceiros no fundo, porque pode invadir a intimidade de outro, gravação com funcionários, tem que ter autorização desses funcionários para expor a imagem deles, então tem que ter tudo um cuidado, e mais, né? Vamos lembrar daquele caso, não sei que vocês lembram, daquela influencer digital, que ela tinha era uma influencer mais voltada à saúde e tal, e aí na pandemia, ela resolveu, no meio da pandemia, convidar um bando de amigos para casa dela no meio da pandemia, e aí eu vou usar a expressão, e aí vocês me perdoem, mas eu tenho que usar, foda-se a vida, né? E aí o que aconteceu? Muitas das marcas que estavam associadas a ela se viram com a imagem da marca maculada pela essa atitude. Então, muitas vezes, quando você tem aí uma contratação de maior porte, colocar uma cláusula aí de dizendo, olha, se você tomar uma atitude que seja incompatível com os princípios e o que o hotel se coloca a ser, a gente tem direito de te pedir para, inclusive, excluir os posts, porque eu não quero manter a minha imagem vinculada à sua. Agora, se você não tiver uma previsão disso, isso fica mais difícil, né? Se você tiver um contrato que preveja isso, não só uma cláusula de ética, com uma possibilidade de você requerer o cancelamento dos posts, isso aí fica mais difícil para você implementar na prática. Treinamento à equipe contínuo, isso é absolutamente necessário. Posso, para não perder a gente ainda não tem os códigos de ética tão atualizados assim, né? E só para botar uma pimenta, acho que ainda é preciso amadurecer um pouco mais a respeito disso, até porque a gestão da comunicação, tanto interna quanto externa, pelos códigos de ética que eu vejo hoje, não possuem esse tipo de situação. E como que a gente faz, e é uma pergunta, né, que cada hóspede hoje usa seu próprio celular e publica, e está na piscina, e vê, e tem outros hóspedes atrás, eles não passam por esse tipo de critério. Como que fica? Não, hoje, você controlar um hóspede, é muito difícil. Você pode ter aí regras de uso, né? Às vezes, por exemplo, não dá para controlar, mas você pode colocar, da mesma forma que você pode na academia de ginástica, favor
Não fazer vídeos utilizando margem de terceiros. Se você for fazer um vídeo, tenta focar só em você, né? Você pode tentar, não estou dizendo que vai ser 100%, mas por que não tentar? Cuidado com os vídeos, tente mostrar só a sua imagem, né? Evite, se você for fazer seu vídeo, a gente vai adorar postar nas redes sociais, mas cuidado com as imagens de terceiros, de uma forma não vou falar nem como advogado, eu acho que esse tipo de cartaz vem com o advogado, mas vem muito com marketing, vem muito com o jeitinho de você apresentar, né? É que nem aquela coisa do bandejão. Aquele pessoal que fala, se você deixar um sushi, eu vou te cobrar R$ 1, é uma forma efetiva. Mas, às vezes, você colocar poxa, vamos pensar no desperdício, talvez é uma forma muito mais simpática de fazer, né? Não tem como controlar, né? O que eu estou dizendo aqui, isso aqui são crises, você pode tentar mitigar, mas você não vai impedir. Nenhum empreendimento meio de hospedagem tem como impedir. O que você tem que tentar é mitigar com dentro informações e protocolos. E aí está melhor preparado para evitar. Não dá para evitar. As pessoas hoje em dia estão o tempo todo com celular. Mas, se você coloca ali uma coisa simpática, se você for fazer seu vídeo, tenta focar mais em você, né? E aí eu não estou entrando na parte de marketing, mas uma forma mais simpática do que dizer, está proibido tirar foto na academia, né? Só uma forma mais simpática de falar, tire seu selfie, mas foque você. E aí acho que é um trabalho conjunto, né, com quem tem mais sensibilidade aí no dia a dia de marketing. Treinamento da equipe, né? Inclusive, por exemplo, se você aquele funcionário que está vendo o que está acontecendo ali, a forma dele chegar, às vezes endereçar, chamar a atenção, pode ser muito importante. Aquele caso lá que eu falei da arma, eu não acredito que tenha sido, mas assim, eu já vi, não sei se vocês já viram, eu recentemente estava, um tempo atrás, eu estava num desses parques de piscina e tal, no México. E foi uma coisa assim, eu estava lá de férias, mas eu observei que, de repente, tinha um casal que, obviamente, o rapaz tinha tomado umas a mais, e aí foi muito discreto, mas, de repente, dois funcionários começaram a ficar parados, esperando para ver. Para mim, que estava ali, eu fiquei muito claro que vieram profissionais e ficaram afastados, mas muito ali prontos para intervir se houvesse alguma coisa, né? Porque ele começou a falar muito alto, começou meio que com a acompanhante, começou a falar, intervir com os outros. Então, assim, eles estavam super respeitando, mas eles estavam ali. Se precisassem intervir, eles já estavam lá. E é óbvio que a intervenção tem que ser muito alinhada e muito treinada, né, para não gerar um efeito reverso. Mas eu percebi que o resort estava muito preparado para estar preparado se fosse necessário intervir, né? E isso é algo que exige pessoas, existe treinamento, e existe muito bom senso para você estar constantemente treinando na equipe, ainda mais num setor que aqui no Brasil tem tanto alta rotatividade. Verdade. E também aqui eu já falei um pouquinho sobre isso, mas o respeito à imagem e marca. Então, às vezes, você está aí, quando você tem seu hotel, você tem um licenciamento de marca, de uma operadora hoteleira, que não é necessariamente, ou uma bandeira, que não é necessariamente quem está operando o hotel, né? Você tem que observar todos os requisitos da marca, e também de terceiros. Muitas vezes você tem um hotel com uma outra, ou fazendo um negócio em que você utiliza as marcas de terceiros, você coloca aí um co-brand, e você usa as suas marcas, e por que não também ter um cuidado nesses contratos que você faz com pessoas que você está colocando seu logo em conjunto? Também tem uma cláusula aí de afastamento de marca, se você tiver um comportamento que esteja desalinhado. Então, todos esses tipos de cuidado, eles não são assim, não estou dizendo que seja assim, que todo mundo faça isso, mas eu só estou dizendo que se a gente começar a conversar e pensar nisso de uma forma mais estruturada, ainda mais agora, né, você tem aí toda uma revisitação de todos os seus fornecedores, sua cadeia de fornecedores meio que exigida pela reforma tributária, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Por que não utilizar essa oportunidade de você revisitar seus contratos também para pensar nisso, né? Não só quem dá crédito tributário, mas também para pensar,
a exigência de Lei Geral de Proteção de Dados e exigência também de alguns protocolos que possam ser recomendados de código de ética e outros. Ana, a Fernanda está com a mão levantada. Diga, Fernanda. Muito bom escutar esses casos, né, e como e a prevenção, né, muito legal mesmo. Eu estava pensando aqui, quando você estava falando, que a gente utiliza um case, vamos dizer assim, de marca no branding, que é quando a Nivea, a alemã, teve um caso muito forte, eu não sei se você já conheceu, Ana, não tem a ver com hotel, né, mas é muito interessante, porque eles realmente tiveram que pagar muito depois, porque eles tiveram uma reclamação. Alguém comprou um hidratante, postou alguma coisa na rede celular, na própria rede social, né, no Instagram e tal, falando que o produto era ruim. A Nivea foi lá e judicializou o caso, ao invés de tentar, a partir de relacionamento, né, falar, e aí sempre fica a questão, que eu acho que tem um pouco a ver com o quadro que você falou, sempre fica a questão, mas eu comprei o produto, a rede social era minha, né? Como eu falo o que eu quiser, tem a liberdade de expressão, como você falou. E aí eles realmente foi assim um caso mundial, porque a multa que eles tiveram que pagar por trazer esse caso foi enorme, assim. Então, eu acho que é um limite muito tênue, né? Como vocês estavam falando, como é que eu estou numa piscina, eu quero postar na rede social e tiro as outras pessoas daqui, né? Então, acho que super, é um limite, bom, é um limite de ética, né? Até não, quase que nem chega em ainda a regulamentação e tal, mas que é super complicado. Mas o que eu queria também te perguntar, Ana, é o caso do quadro. Se ele riscou o quadro quando ele postou na rede social dele, ou ele realmente riscou o quadro que estava no hotel? Isso que eu não entendi. Eu entendi que ele riscou o quadro. Nossa! A obra de arte. Nossa, não. Eu posso até reler, porque eu confesso que quando eu li, eu não fiquei com essa dúvida, tá? Mas eu entendi que ele fisicamente riscou. Que loucura! Loucura mesmo. Mas eu vou olhar de novo e volto você, porque na hora que eu li, eu não fiz essa leitura. É bom quando a gente tem, né, essa visão. Mas eu vou olhar de novo. O que eu entendi é assim, ele tirou uma foto do quadro e ele fez um quadro, sabe assim, ele completou o quadro com alguma coisa para postar na rede dele. Pode ser, eu posso ter interpretado errado, mas eu vou dar uma olhada, tá? Eu fiquei com essa, porque aí é assim, realmente, para postar na rede dele, ele não poderia ter riscado o quadro, ou quem é o autor daquela obra, né? Você tem previsões de você poder trabalhar em cima de obras e criar uma obra autoral adicional, né? Mas eu não sei, mas eu até tenho aqui a matéria lá atrás, mas acho que eu vou demorar um pouquinho para achar. Eu prefiro olhar e depois voltar para poder te dar uma resposta assim, efetiva. Está com a mão levantada também, pessoal. Bom, vamos lá. A vida como ela é, tá? Vou trazer aqui um pouco do que acontece nos hotéis, porque, enfim, passei quase 30 anos dentro de hotéis. Existe hoje não vou dizer um mercado, mas é como se fosse um mercado, né? De pessoas que chegam nos hotéis e fazem ameaças para tirar proveito. Eles ameaçam fazer postagens negativas para o hotel para conseguir coisas em benefício próprio. Isso é muito comum, tá? Isso é bem comum. Então, eu acho que é por isso que determinados hotéis chegam uma hora que já está tão com a paciência esgotada que acaba fazendo o que aquele hotel fez. Mas, enfim, é uma coisa que, enfim, já até discuti isso, porque a gente vê muito isso acontecer, né, das pessoas usarem desse argumento para tentar tirar vantagem dos hotéis, né? Isso é uma coisa que acontece com bastante frequência, tá? E daí, como é que um hotel pode combater esse tipo de coisa se cada um tem a liberdade de postar o que quer? Muitas vezes não é uma realidade,
de novo, né, dizendo, porque eu passei muitos anos dentro de hotéis, né, então eu vi isso daí. Existe alguma forma de um hotel se proteger, ou tem que ser assim, ou você aceita a crítica e vai e só responde, ou muitas vezes você acaba cedendo, ou tem alguma coisa que a gente possa fazer em relação a esse cliente, porque isso é uma realidade em muitos hotéis, já vi isso acontecer muitas vezes. Bom, vamos lá, eu não tenho uma resposta pré-pronta, tá? Eu acho assim, sempre que você puder, se isso é verbal, não tem muito o que você fazer, né? Assim, agora, se você tiver aí um envio de um WhatsApp, um envio de coisa, e você puder, ainda que você decida não utilizar, você guarda essa mensagem que ele está ouvindo uma certa ameaça ou alguma coisa, guarda, para que se isso vier a aumentar a questão jurídica, você tenha prova de que houve essa ameaça, ou houve essa tentativa de obtenção de benefícios adicionais, isso é sempre bom. Então, sempre que você puder materializar a relação, então, poxa, não, poxa, gostei, não gostei. Pois é, me diz o que você gostou. Não sei o quê. É óbvio, é muito difícil. Hoje em dia todo mundo manda áudio e tal, mas hoje em dia também, sempre que você puder botar por escrito, preferencialmente por e-mail, não por WhatsApp, sempre que você puder, mas hoje em dia você pode usar áudio em provas judiciais e tal, mas sempre que você puder tangenciar, materializar, dentro do possível, a situação, isso é bom para fins jurídicos, tá? Mas você não pode gravar sem a pessoa saber, né? Não. Você está gravando. Vamos gravar para a pessoa fazer. Fala assim, olha, tudo bem, obrigada. Mas você teria possibilidade de mandar, então, alguma informação? Isso aqui? Claro que se a pessoa chega e fala, olha, se você não me der uma hospedagem de graça, eu vou falar mal do seu hotel, e ela está lá, não tem muito o que você fazer. Você não pode gravar ela, você vai ter que reagir, não tem como se prevenir. E aí, como eu falei, não tem solução para tudo. Não, né? Não tem solução. Não tem. Agora, teve um caso lá atrás que não é bem isso, mas que, por exemplo, a gente usou um caso que estava meio assim, e em vez de tentar dar uma resposta, a gente tentou aprender. Um caso lá atrás, isso em 2000, 2001, tá? Veio uma vez uma consulta para mim de, olha, recebemos aqui uma reclamação por escrito de uma consumidora, de uma hóspede, que apresentou 26 itens de reclamação. Aí eu peguei, queremos responder. Novamente, eu como jurídico, tá? Eu peguei, eu li as reclamações, eu falei, gente, olha só, a gente vai preparar uma resposta e tal, mas tem como eu entender um pouquinho mais? Se eu fosse, sim, olha que naquela época, 20 anos atrás, eu ainda era jovem, hoje em dia não é não. Mas eu falei assim, peraí, tem alguma coisa estranha aqui, porque a pessoa está reclamando que só tinha água de coca na caixinha, que só tinham 3 tipos de suco no café da manhã. Não é possível que se você chega no resort, você está sabe? Estava um pouquinho estranho. Então, eu falei assim, vamos entender como foi o histórico dessa hóspede. Como é que foi? Como é que foi desde a reserva? Vocês notaram alguma reclamação? E aí, em vez de fazer a coisa mais proativa, que era pegar e dar uma resposta, eu falei, não, peraí, vamos lá, vamos pensar um pouquinho, deixa eu conversar com quem estava lá atuando. E aí, o que fez um histórico? Se percebeu que, na verdade, qual foi o grande erro, tá, do hotel? Quando ela fez a reserva, isso há tantos anos atrás, não se perguntaram, você quer uma cama separada ou você quer uma cama de casal? Tá? O hotel pressupôs que eram 2 mulheres e você botou no mesmo quarto 2 camas separadas. Depois se entendeu, com o histórico da reclamação lá na hora, que a hóspede tinha se sentido rejeitada, porque não perguntaram para ela se queriam 2 camas de solteiro ou uma cama de casal. Tá? Então, depois disso, veio ladeira abaixo. Ela chegou lá e falou assim, mas por que botaram? Ela chegou lá e falou assim, mas por que não me perguntaram? Por que só me colocaram? Então, houve aí um início. Que talvez... E aí, o que aconteceu? A gente respondeu, a gente endereçou, etc. Mas, qual foi a grande sacada de tudo isso?
foi entender que se precisava estabelecer um protocolo de pergunta. Você quer fazer uma reserva? Você prefere uma cama de casal ou uma cama de coisa? Então, muito mais do que responder a reclamação é onde a gente errou, o que a gente pode melhorar. É muito sensível, né, a linha, né? Não estou Muito. dizendo que seja fácil, gente. É. Não estou dizendo que seja fácil. É muito sensível, porque a gente sabe que às vezes é realmente um hóspede que está insatisfeito com alguma questão e às vezes a gente percebe que é um hóspede que realmente está tentando tirar vantagem, né? É muito comum. Isso chega uma hora que vai irritando, né? Porque... Não tenha dúvida. Não, vai ter. E assim, é claro que eu estou falando isso no mundo ideal, tá, gente? Não tem tempo. Por exemplo, quando a gente pega algumas coisas, sempre se esse já chegou a judicializar, é claro que a gente vai dar uma olhadinha, se tiver tempo, para ver se ele é você tem aqueles PROCONs habituais. Se a pessoa tem 50 processos, né? Você fala assim, olha só, a pessoa... É claro que, nesses casos assim, mais curtos, às vezes não dá tempo, você não tem possibilidade de fazer um tratado ou uma investigação profunda em cada reclamação que você recebe. Isso não é viável, você tem que fazer uma ponderação da análise econômica do direito, ou seja, você tem que gastar tempo no que é importante. E isso, na verdade, eu estou falando aqui como advogada, mas quem tem mais sensibilidade e vai poder fazer essa percepção maior são muito mais os hoteleiros do que a gente. A gente chega muitas vezes, né? Às vezes a gente pode contribuir com uma visão, mas muitas vezes são vocês no dia a dia. O que a gente pode fazer, e é o que eu busco fazer do meu lado, tá? É conhecer profundamente do negócio, porque eu acho que quanto mais você consegue conhecer do negócio, você consegue atender melhor seu cliente, seja preventivamente, seja posteriori. Mas não tem solução. O cliente vai sempre ter vocês têm a maior sensibilidade em relação aos hóspedes e isso vai realmente variar. Não tenha dúvida que hoje em dia você tem uma quantidade de pessoas que vão tentar se aproveitar ou conseguir benefícios que vão acontecer. E aí não tem muito como blindar 100% para isso. Acho que a Fernanda quer emendar aí o assunto. Vamos lá. Não, mas eu acho que é por isso que também essa experiência de cada hotel, né, levando em consideração aonde é o hotel, que tipo de hóspede o hotel recebe e tal, que é interessante para o código de conduta do hotel, né? Por isso que cada código de conduta deve ser, obviamente que tem, né, as premissas básicas, mas ele tem que ser personalizado, porque cada hotel tem um tipo... Eu sempre penso no Slaviero Downtown. Eles são um hotel super focado em LGBTQIA+, até porque eles são um dos hotéis oficiais da parada aqui em São Paulo. Então, assim, eles têm alguns tipos que a gente escuta a Gisela falar, né? E tem outros tipos de hotéis que têm outros tipos. Então, realmente, o código de conduta do hotel é personalizado, né? Assim, Ana, conforme a experiência. Não tem resposta pré-ponta. Eu fico brincando, assim, que, assim, é isso. Cada caso é um caso. Quando a gente, não sei a idade de vocês, mas eu lembro que você tinha a resposta do Fantástico, aí você tinha, deu branco, deu preto e deu zebra. E aí tinha aquela zebrinha que aparecia assim, deu zebra, deu zebra. Eu fico brincando, mas eu acho que direito é muito isso. Você não tem nada que seja preto no branco. Sabe? Infelizmente, no direito, assim, se um advogado fala assim, é isso. Depende, a resposta depende. Cada caso é um caso. Se você começa a tratar todo mundo de um jeito que não é diferente, você tem que tratar os iguais como os iguais e os desiguais como especiais, né? Então é isso, não tem resposta para pronta, não. Não tem eu vivi uma situação muito, muito danosa em uma viagem que eu fiz dentro de um hotel, no qual houve um afogamento na piscina, a piscina totalmente informada, tudo direitinho, que os pais não podiam deixar a criança assim assada. No meio da piscina tinha um bar, eu estava lá em cima, onde é o almoço, e eu sei que o salva-vidas saiu em menos de um segundo para arrumar uma bandeira, não sei aonde, a criança se afogou. A criança se afogou com os pais dentro da própria piscina,
e quem salvou a criança foi um recreador que saiu lá da sala de recreação e que tinha treinamento de primeiros socorros e tirou a criança da piscina. Mas até isso acontecer, a gente estava lá na varanda do almoçando, os hóspedes ajoelhados, rezando para a criança, porque demorou a ressuscitar a criança. Ninguém no restaurante preparado para aquela situação. Quem chegou, viu aquela gente gritando, salva, chama não sei quem, chama não sei quem. Então, assim, a piscina em polvorosa, a cozinha, o restaurante em polvorosa, e ninguém tinha controle da situação. Então, assim, a falta de um protocolo, de uma gestão de crise para todo mundo aconteceu. Se o hóspede está aqui, ele vai ter as informações. Aconteceu isso, mas a senhora quer tomar uma água, fica tranquila. Então, não acontece isso. E eu acho que um dos pontos, primeiro, é a identificação das crises em cada área da operação. Isso eu vi acontecer, eu fui dar uma palestra numa grande rede e o CEO mostrou, essas são as nossas 5 áreas de risco. E para esses riscos eu vou fazer suicídio, afogamento, homicídio, o que quer que seja, gente bêbada, feminicídio. Ele mapeou as 5 áreas estratégicas, quais eram o top 5 de cada risco e treinou para que esse povo pudesse vir atrás caminhando com os protocolos. Então, acredito que a governança e o nível de maturidade nesse sentido é que precisa aumentar, para que não aconteça pós-acidente, mas aconteça antes do acidente, né? E valorizar o treinamento é importante. Mesmo com esse turnover alto, coloca treinamentos nesse sentido online disponível no onboarding. Feito. Acho que é aqui para... Tem quem que está com a mão levantada? A Cida? Cida? Você levantou a mão? Eita, levantei errado. Tá. Mas, assim, foi muito grave o que aconteceu lá, porque chegou muito tarde a ambulância, deu certo, mas no dia seguinte, o pessoal estava desolado, acabou com o feriado, assim, 2 dias bem complicados, sabe? Uma pena. Pois é. Treinamento faz... Nisso aí você fica uma coisa que eu fui fazer depois muito tarde, que eu fui assistir lá o White Lotus. Eu fui assistir, é uma aula, gente, é uma aula de tudo que pode dar no seu hotel, não tem solução. Mas eu só pensava, gente, o jurídico desses hotéis e a gestão de crise. Como era brincadeira, como era no mundo fantasioso, você tem gente que aluga esses hotéis, né, para fazer casamento, mas assim, por outro lado, aqui no Brasil, eu acho que foi quem que me trouxe isso? Tinha gente que gravaram lá aquela final daquela novela nova, a versão nova que é a Odete Roitman, parece que ela teria morrido no Copacabana Palace. E aí teve um monte de gente reagindo, quem vai nesse hotel? Eu nunca mais for nesse hotel. Então, assim, o ficção e a realidade, às vezes, se misturam no imaginário. Foi meio cancelado ali o Copacabana, porque Odete Roitman teria morrido ali, né? E às vezes dá uma jogada de marketing que você estava achando que ia ser super legal e não vai. Então, assim, não tem resposta para tudo, não tem. O que a gente tem que fazer é tentar diminuir do que dá, né? Eu já vi... Deixa eu só acabar. As prostitutas andando no corredor, que eu identifico muito bem o corredor do hotel. É um hotel que fala que tem sustentabilidade até o último fio de cabelo, e as prostitutas gravando assim no hotel, tudo contratada pelo Caso Master. Então, você fala assim, gente, como blindar a marca? Porque está muito na cara, a tapeçaria dele é toda autoral, é uma coisa de... Quem conhece o hotel sabe que o hotel... E é compromissado com a ONU, com o XPTO, e isso tudo acontecendo lá dentro, entendeu? É bem complicado. Desculpa, Gi. Não, imagino. Não sei se vocês sabem, mas hotel é um dos lugares prediletos para suicídio, né? Acontece muito suicídio em hotel. Uhum. E o treinamento é realmente fundamental. E eu me lembro de um case que foi muito, muito emblemático. Nós falamos sobre suicídio em hotéis no dia anterior, né, durante uma reunião, sobre treinamento,
corpo de bombeiro, quem chamar, tudo isso. No dia seguinte, um rapaz da recepção percebeu uma situação fora do normal no hotel, né? O irmão ligava e tentava falar desesperadamente com o hóspede, ele atendeu uma vez e depois desligou, e o irmão tentava, e ele não atendia o telefone no quarto. No dia anterior tinha se falado de suicídio, o menino na hora chamou o pessoal da segurança, que chegaram no apartamento, ele já estava quase morto. Ele cortou a femoral da perna, da coxa aqui, né, na virilha, com um caco de garrafa, e se trancou no banheiro. Além de estar trancado dentro da porta, ele se trancou no banheiro, mas foi por muito, muito, muito pouco que ele não morreu. Quando a gente conseguiu acessar, ele estava quase morto já, estava muito... Enfim, e só conseguimos evitar por causa do treinamento, né? Porque no dia anterior tinha tido. Então, olha, parece que não, mas olha a importância disso, né? Eu também em Goiânia eu estava trabalhando, eles conseguiram evitar também. O recepcionista conseguiu perceber a situação e logo eles chamaram um bombeiro, fizeram todo... Foi assim, eu estava no hotel e acompanhei tudo, foi muita sensibilidade do recepcionista, muito treinamento, certamente. É isso, gente, 5 minutos para terminar, foi um aulão, hein? Eu acho que foi uma boa conversa e a gente está todo mundo aqui trocando. E eu vou te falar, além de tudo, os casos que a Gisele trouxe, Ana sempre eu estou aprendendo, Fernanda, e além de tudo, para mim, coisa que é isso, a visão que a Fernanda teve do mesmo caso me trouxe uma nova simples. Gente, foi uma forma de ler, agora eu estou correndo atrás, vou correr atrás aqui e vou buscar essa resposta. Porque às vezes a gente lê e vê e cada uma tem uma interpretação. Isso só prova o quão é subjetivo e como é difícil a gente lidar, mesmo com o mesmo caso, um caso que já aconteceu, a gente só estava aqui contando a caso, você teve uma visão diferente da minha. Né? Então eu acho que isso mostra como é difícil, porque o ser humano é muito particular, cada um tem uma reação diferente. Perfeito, é isso mesmo. E a gente precisa aprimorar a governança da gestão de crise, né? Eu faço parte de um clube, eles fizeram agora, junto com o Círio, a gestão de crise da cozinha, e foi maravilhoso. Eles fizeram pararam o clube um dia inteiro para poder fazer o treinamento, junto com a área hospitalar. Então, você vê que quando você tem uma governança preventiva, você consegue atuar de forma a mitigar esses possíveis riscos, e se eles acontecerem, o que você fez é um atenuante, porque você estava preparado para essa situação. Então, acho que é isso que a gente precisa, e comunicar cada vez mais para que todo mundo saiba reconhecer situações assim. Né? A gente teve aqui agora uma situação no interior que uma pessoa morreu no feriado porque escorregou numa escada pequena, mas o jeito que ele escorregou fez ele morrer. E isso, assim, o hotel ajudou, deu toda assistência para... Um lado, você tem a mídia, que quer noticiar uma coisa extrema, e fazendo aquele papel que é um desserviço, muitas vezes, porque não sabe, mas, por outro, você tem um hotel super preparado, ajudando a família, atuando do jeito que tem que atuar, e comprovando que todas as normas, os protocolos foram seguidos. Então, eu acho que é muito caminhar nesse sentido, né? E a época que eu fui CEO de uma startup, eu passei por uma gestão de crise, mas eu tinha tudo tão organizadinho e com uma série histórica que comprovava que eu estava fazendo a coisa certa, que não foi para frente, porque realmente a reclamação da pessoa não configurava dentro de um histórico coerente que a gente seguia. Então, assim, quando você tem esses atenuantes, eu acho que fica muito mais fácil de você fazer toda a gestão da situação, né, Ana? Não, com certeza, eu acho que é isso. Você tem que mostrar que você tomou medidas para prevenir e mitigar. Né? E dentro disso, você vai ter força maior, você vai ter crises, mas você pode. Aqui, ó, achei aqui a matéria, o influencer é o Carlinhos Maia, e aí ele foi condenado por rabiscar quadro de artistas. Parece que ele zoou, começou a dizer que, enfim, tem aí a matéria, e ele postou vídeos falando que ficou assustado e tal, e aí a matéria fala aqui
rabiscou. Tem também o vídeo, eu confesso que eu não sei, eu vou assistir o vídeo agora também. Aqui ainda tem, veja um momento que ele rabiscou. Por isso que eu entendi que era rabiscar mesmo, tá? Mas, assim, eu não assisti o vídeo, não, então eu vou assistir agora. Eu que viajei. Mas Mas faz, tem que ser assim, muito... cá entre nós, faz muito mais sentido o cara ter feito alguma coisa no Stories, né, do que você pensar em ir lá rabiscar. E a artista virou e falou assim, como que você posta uma obra minha que não é minha, né? Foi sua, porque você criou em cima da minha obra. Então, foi isso que eu fiquei pensando. Mas, assim, eu vou assistir o vídeo agora, que também talvez faltou da minha parte assistir o vídeo, porque na minha cabeça a leitura do advogado foi rabiscou mesmo. Rabiscou. Bom, gente, vou fechar, estamos na hora, acho que mais uma live muito boa, cheia de conteúdo, acho que a gente poderia, se tivesse mais gente, a gente poderia até traçar o que acontece mais no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, pé na areia, urbano, seria maravilhoso. Olha, eu sei que a pessoa não gosta de preencher, mas, assim, às vezes, preencher formulário ninguém gosta, mas, assim, o que às vezes pode fazer, vai que pode gerar engajamento. Você já teve uma crise no seu hotel, um crime, uma coisa? Sim, não, isso aqui. Aí sim, sim, não, já viu, não vi. Simples, sim, não, né? Não sei quantas pessoas querem assim. Vocês querem contar essa história? Então, a primeira é aquela coisa da pessoa responder sim, não, porque escrever formulário eu sei que as pessoas têm preguiça, mas às vezes sim, não, coisa assim. Você gostaria de contar a sua história e dividir? E aí, se tiver muita gente dizendo sim, a gente fala, que tal a gente marcar um segundo encontro para cada um contar a crise que teve e como reagiu, e todo mundo aprender junto. Eu acho que a gente pode também trabalhar isso na governança da aliança. Eu vou colocar uma ideia que eu tive, acho que vale a pena. Vale a pena. Fernanda, pelo que eu estou vendo, sim, ele... Mas eu também vi aqui, o quadro estava no quarto dele, né? O quadro estava no quarto dele, aí é mais também, né? Ele, sei lá, devia estar talvez... Bom, então é isso. Então, já que está no meu quarto, eu vou rasgar a cama. Eu vou pegar a tesoura e vou cortar. Eu paguei a diária. Né? Eu vou quebrar o secador de cabelo. Verdade. Loucura. Gente, vamos despedir? Está no horário certo. Obrigada, Messias, Gisele, Ana, Fernanda, Cida. Que venham as próximas. Obrigada, Beatriz, por preparar para nós essa conversa e a gente segue pelo grupão, viu? Olha, eu falei com a Beatriz, que acabou de lançar o ISG para Negócios na Hospitalidade, um livro que eu estou lançando com o Senac, está disponível na Apple, na Amazon, vem junto com o curso que está sendo feito no Senac, então, uma parceria super boa com o pessoal de lá, tem uns conceitos básicos, mas ele está muito bem... É porque é meu não, mas está bem feitinho, gente. Eu achei ele muito fofo e talvez o ano que vem saia uma nova versão dele. Gente, muito obrigada, a gente fica por aí e a gente vai se falando no nosso grupão. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, obrigada, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.